A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que encontro vocês aqui hoje para mais um dia no propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje chegamos ao 49º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. E se o plano de Deus para a sua vida fosse maior do que aquilo que você consegue enxergar agora? Pois bem, ontem, em Isaías no capítulo 48, nós aprendemos que não basta apenas ouvir a palavra. Precisamos permitir que ela nos conduza e principalmente que sejamos obedientes. Hoje, no capítulo 49 de Isaías, Deus nos vai levar um pouco mais longe, porque Deus começa a mostrar um propósito que não termina apenas em Israel. A missão alcança nações. E sabe de uma coisa? É que às vezes nós só enxergamos apenas um pedaço do iceberg, ou seja, o topo da história que está diante de nós, mas a gente não se aprofundou nela. Mas Deus está e pode estar trabalhando em algo muito maior. Por isso, durante a leitura de hoje, guarde esta pergunta: o que Deus quer fazer quando o propósito dele vai além daquilo que nós imaginamos? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a ela e também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 49. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. O importante é nós caminharmos juntos pela palavra de Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 49. A comissão do servo do Senhor. Ouça-me vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento, desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou-me as palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi: mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora, fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo e que me encarregou de trazer Israel de volta para ele? O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. E ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz àquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. Promessas da restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo certo eu lhe responderei. No dia da salvação eu o ajudarei. Eu o protegerei e darei ao povo para que ele seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei seu povo. Direi aos prisioneiros: saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará, e ele os conduzirá a águas frescas. Transformará os montes em caminhos planos, e as estradas seguirão
erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo, retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegrem-se, ó terra, irrompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode se sentir amor, deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve, seus descendentes voltarão e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Eles serão como joias e você se enfeitará com eles, como uma noiva que se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas de sua terra abandonada. Seus inimigos que escravizam estarão bem longe. As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão: precisamos de mais espaço, e essa terra é pequena demais. Então você pensará: quem me deu todos estes descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos e os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Assim diz o Senhor soberano: vejam, darei um sinal às nações, e elas trarão filhos pequenos de Israel de volta nos braços, e carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas o servirão, e atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir de um tirano liberte seus prisioneiros? Mas o Senhor diz: os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado, pois lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei seus filhos. Alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com os rios do próprio sangue. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Israel. Irmãos, Deus é muito mais que um pai. Ele abriu claramente as nossas mentes no capítulo 49. Ele nos deu direção, ele nos fez promessas. Ele prometeu cuidar de nós. Ele diz que ele vai nos pastorear, que vai nos guiar e que nós vamos nos tornar a ovelha deles. Isso é lindo demais. Lindo demais. A palavra do Senhor nunca deixa lacunas. Nunca. Antes da nossa leitura, nós perguntamos o que Deus pode fazer quando o propósito dele vai além daquilo que nós imaginamos. No capítulo 49 de Isaías, o Senhor nos apresenta o servo. Alguém chamado desde antes do nascimento, preparado pelo Senhor e enviado com uma missão. Em um determinado momento, Deus mostrou que restaurar Israel seria apenas uma parte desta missão. Ele diz que o servo também seria a luz para as nações. Você já sabe de quem eu estou falando aqui, não sabem? Percebe como o horizonte se abre. A salvação, ela não iria ficar restrita apenas a um povo, a um lugar. Ao contrário, o plano de Deus era alcançar pessoas além de Israel. E é para nós que hoje que conhecemos Jesus Cristo, que essa passagem ganha uma profundidade muito especial, porque o povo e o Novo Testamento
Ele nos apresentou Jesus como aquele que leva a luz e a salvação de Deus às nações. Ou seja, Isaías começa a nos fazer enxergar com muita clareza algo que Deus vinha preparando ao longo da história. A salvação alcançaria também os gentios. E isso é lindo demais, meus irmãos. Mostra que Deus ama Israel, mas o seu amor ele não para em Israel. Ele alcança a sua criação. Ele quer alcançar os ímpios, os gentios, a todos. Pessoas que têm diferentes histórias, que vivem em diferentes lugares, que vivem de diferentes formas e que talvez esteja ouvindo este propósito hoje, neste vídeo, e ainda não tenha caminhado com o Senhor. Esse é um convite que Deus está fazendo para você aqui hoje. Venha. Talvez você esteja apenas conhecendo, mas Ele te conhece desde os primeiros momentos. Mesmo quando você está tentando entender, talvez até tenha chegado aqui por acaso, sabe? Isaías 49 nos mostrou que o convite de Deus também pode alcançar você e muito mais pessoas através de você. Você não precisa ter uma longa história de fé para começar a conhecer o Senhor, mas o capítulo também fala com quem caminha com Deus. Em um certo momento, Sião diz: "O Senhor me abandonou." E depois Deus responde com uma imagem tão forte, pergunta se uma mãe pode esquecer de um filho que amamenta. E diz que, mesmo que isso acontecesse, ele jamais esqueceria do seu povo, porque ele os criou. Olha a ternura disso. O povo se sentia esquecido, mas Deus não se esqueceu deles. Talvez o erro aqui fosse medir o cuidado de Deus apenas numa situação presente. Mas quando a resposta demora, nós podemos pensar que fomos abandonados. Mas Isaías, no capítulo 49, nos lembrou que o silêncio não apaga a memória de Deus. Ele continua vendo, ele continua conduzindo, e ele continua cumprindo com tudo aquilo que ele prometeu. Por isso, eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples e importantes para você hoje. Não limite o propósito de Deus ao que você consegue enxergar hoje. Talvez hoje você veja apenas uma pequena parte e tá tudo bem com isso. Continue caminhando, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. Deus pode estar fazendo algo muito maior para você lá no fim. Lembra onde você está hoje e principalmente de onde você saiu. Você vai encontrar Deus. Ele sempre esteve com você. O segundo direcionamento é: não confunda espera com esquecimento. Se a resposta ainda não chegou, não conclua que Deus deixou você de lado. Leve a sua tristeza para Ele, deixa Ele com isso. Mas continue lembrando que Deus não esquece dos seus. Principalmente quando você recebe um e-mail que te doeu, uma carta que te cobrou, uma mensagem que te machucou. Lembra, Deus não esquece dos seus. Entrega toda a sua tristeza ao Senhor. Terceiro direcionamento. Se você ainda está conhecendo Deus, saiba que esse convite também pode alcançar você. Você não precisa saber de tudo para começar. Pode ser simplesmente dizer: Senhor, eu quero te conhecer. E às vezes uma simples caminhada começa com uma oração muito simples. Orações simples significa você no seu canto, num lugar em silêncio, sentado dentro do seu carro, ou até mesmo no seu quarto, num lugar onde é só você com Deus, sem música, sem nada para interferir esta conversa. Sabe? O Senhor quer te conhecer. Ele quer te conhecer. O Senhor quer te conhecer. E às vezes, uma caminhada começa com uma oração muito simples, meus irmãos. Muito simples. O plano de Deus pode ser muito maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar, mas nós não estamos esquecidos dentro dele. Por isso, a palavra perfeita para o dia de hoje é chamado. E se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: Senhor, ajude-me a confiar no teu propósito. Talvez você ainda não tenha entendido tudo e não tem problema, mas pode continuar caminhando comigo aqui, lendo a Bíblia todos os dias. O versículo para o dia de hoje é:
Isaías, capítulo 49, versículo 6. Você fará mais do que restaurar o povo de Israel. Eu farei luz para as nações, e você levará minha salvação até os confins da terra. Meus irmãos, muito obrigada por estar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje, Isaías 49 abriu uma janela muito bonita. A salvação de Deus começa a alcançar nações. E ninguém precisa pensar que está longe demais para ser alcançado, viu? Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías no capítulo 50 e vamos encontrar o servo do Senhor permanecendo firme mesmo diante a rejeição. Espero encontrar você aqui. Até amanhã, se Deus permitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Eu te encontro aqui amanhã, hein? Tchau, tchau.